A lição de número 68, ela começa assim: necessário acordar. Lição 69, hoje. Nós vamos ler as duas, uma completa a outra. 68, necessário acordar. É uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Emmanuel. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade no texto, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, divinas, de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na entranha atmosfera de escudo pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam num turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Bonita mensagem, profunda também nos nossos dias de hoje, né? Vamos lá. Necessário acordar. Aí nós estamos chegando no Natal. Acho que é o momento da gente acordar, despertar, né? Se ainda não despertamos, é agora. Vamos praticar esse despertamento. E aí nós vamos praticar isso começando a partir de hoje. Já vamos tentar, se estamos muito focados num determinado assunto, vamos deixando isso um pouco de lado para deixar entrar um pouco mais assuntos de esperança, de paz, de harmonia, né, de auxílio, de ajuda, de ensinamentos, de compreensão, de entendimentos. E aí nós vamos nos preparando para ter uma noite de Natal mais cristã possível. E aqui está dizendo assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Pode muita gente pensar que Paulo de Tarso está dizendo assim, o Cristo é capaz de despertar, levantar os mortos. Não teria nenhum sentido disso, nem pela física e nem para a ciência. Aí realmente, quando nós entramos num apelo desse, aí a ciência entra com os deboches dela e pedindo prova para aquilo que nós estamos afirmando. Realmente não teria sentido algum. Então vamos compreender o que significa isso. Para despertar, ó tu que dormes. Não é que está morto, mas ele fala dormes. Levanta-te dentre os mortos. Agora ele está falando o seguinte: se ele está morto,
ou ele está dormindo? Ele primeiro fala, levanta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então ele está primeiro dizendo que aquela pessoa estava dormindo em um local ou quase que como morto. Mas tudo isso tem um sentido espiritual. O espírito dorme para descansar? Não. No começo, quando vai para o mundo espiritual, logo no nosso desencarne, ele apaga, perde a consciência por alguns instantes de cansaço, né? Várias e várias vezes, de tanto ficar remoendo as histórias do passado, a consciência dele confusa ao que está acontecendo, não entendendo nada, ele se cansa, as suas energias esgotam e ele apaga, perde uma consciência momentânea, tá? Ainda quando ele está muito preso, ligado aos ciclos do corpo físico. Lembra? Ele é recém-desencarnou, então ele está muito preso a isso. Bom, então ele pode dormir? Pode, mas o que significa um espírito que dorme? Um espírito que dorme, quando eu durmo, eu não estou prestando atenção em nada que está acontecendo à minha volta. Tecnicamente, eu me desligo do agora, do momento, do hoje, né? Acabou. Estou vivendo uma outra coisa no meu inconsciente e no meu plano espiritual. Então, quando eu digo assim, olha, desperta, ó tu que dormes, a uma pessoa encarnada, eu estou falando para ela, você não está aprendendo nada, você não está entendendo nada, você não presta atenção em nada, você não investe em nada na sua vida, você está dormindo, você está parado, você está desconectado com agora, com hoje, com tudo que está acontecendo à sua volta. Levanta-se dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Um espírito morre, não tem jeito, ele reencarna. O espírito é imortal. Mas então o que significa a morte do espírito? É o afastamento do nosso Criador, de Deus. Quando o espírito se afasta de Deus, por ignorância, por revolta, por maus, por ódio, raiva, vingança, seja o que for, ele está se afastando de Deus, ele está morrendo. Quanto mais afastado do seu Criador, mais materializado ele é, menos espiritualizado ele se torna. Então ele está indo contra a natureza dele. Por isso que ele está morrendo a sua espiritualização. É um sentido que nós temos. Então vamos lá. Grande número de adventícios, ou não, adventícios são pessoas que vêm de fora, né? Pessoas que estão fora de um determinado círculo, tá? Grupo, fora do grupo. Forasteiro, então, grande número de forasteiros ou não aos círculos do cristianismo, ou seja, está falando tanto os que são os que não são e os que são cristãos, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus, principalmente na reforma íntima. A gente vê muitas pessoas, às vezes, comentar que é difícil ficar fazendo reforma íntima, trabalhando dentro de si próprio, se auto-aprimorando, detectando em você algumas falhas e tendo que corrigir, impor a você novos padrões de pensamentos, atitudes, sentimentos, né, palavras. Realmente, muitos acusam, né? Alguns encontram obscuridades no texto. Não é bem claro. Quando eu leio a Bíblia, cada um interpreta a Bíblia como quer. A Bíblia talvez não exista, porque se cada um interpreta como quer, então cada um leva para o seu lado. E aí começa aquela coisa, sabe? Acusa obscuridades no texto. Às vezes, quando ela tenta ler sozinho, alguém tenta ler sozinha, não entendo, não consigo entender. Ora entendo, ora não entendo, a maioria não entendo. E aí, quando eu vou procurar esclarecimento, eu não confio nos esclarecimentos que me vêm.
Aí entra uma coisa. Bom, vamos acompanhar. Eu não confio nos questionamentos que me vêm, que me chegam. Aí eu ouço um determinado versículo no espiritismo, ouço na católica, ouço no evangélico, né? E vamos lá. Outros perseveram nas questiúnculas literárias. Outros ficam batendo numas coisinhas, por exemplo, que pode ter sido modificado ou colocado de maneira proposital na tradução do ensinamento principal. Então fica pegando ali naquela questão que não traz esclarecimento do total do versículo. Fica se pegando no verbo, na preposição, na intenção. É uma coisa assim que a gente chama eles estão chamando aqui de questiúnculas literárias. Lembrando que o Evangelho não foi escrito pelo Cristo, mas por seres humanos imperfeitos, certo? Apóstolos. E a gente quer exigir deles uma perfeição. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, que é o conhecimento, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. É mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho um bolo muito gostoso, mas para que eu leve esse bolo do local que ele foi feito até onde ele vai ser desfrutado, comido, eu preciso embalar esse bolo de maneira que não entre poeira, que não estrague, que não sacuda muito. Ou seja, eu vou colocar numa embalagem que preserve esse bolo até o local onde ele vai ser consumido. Mas quando ele chega no local onde ele vai ser consumido, as pessoas olham e falam assim: eu não quero comer o bolo porque eu não gostei da embalagem. Tem sentido isso? É exatamente isso que a gente faz com o Evangelho. Muitas vezes estamos rejeitando os ensinamentos de Jesus porque a gente não está conseguindo não conseguimos aceitar o envoltório humano. É como o ser humano embala, traduz, explica os ensinamentos de Jesus. É a embalagem que não está boa. O conteúdo, ele está bem. Então, se eu quero realmente chegar aos ensinamentos de Jesus, primeiro eu aceito o bolo, a encomenda. Depois eu vou olhar aquela embalagem. Não é a embalagem que você vai consumir. Muitas vezes não é o que eu estou falando aqui. Tá certo? Perdão, nem como eu estou falando. A ideia é esclarecer aquele versículo. Depois cada um tem que fazer a sua meditação, já clareado mais, já analisado vários pontos de vista, já tomou conhecimento de vários exemplos onde se aplica aquele versículo, aquele conhecimento. Agora cabe à pessoa meditar sobre o ensinamento, que talvez ela vai descobrir mais aplicações ainda que nem foi citada no momento das explicações. E não guardar simplesmente a embalagem, né? Só ficar naquilo ali, no limite daquela explicação. Isso é importante para nós. É por isso que a gente estuda o livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta, os Espíritos respondem, e a gente estuda a resposta dos Espíritos. Por quê? Porque cada um tem um grau de entendimento, e esse grau de entendimento e experiência nos dá mais profundidade de mergulharmos nas letras, nas explicações e nos conteúdos. Não ficamos só na embalagem por fora, não. Tá certo? Porque muitas vezes a embalagem não é boa mesmo. Às vezes o palestrante, a pessoa que estava explicando, de qualquer religião, não foi feliz no exemplo que ela deu. Não deu um exemplo de boa explicação. Mas eu entendi o conteúdo. Qual é a intenção? Eu estou compreendendo mais ou menos o que ele quer dizer sobre aquilo. E aí eu vou procurar meus próprios exemplos, meus próprios conteúdos. Isso é muito importante eu fazer. Daí então,
ele fala assim, ó, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, o conhecimento, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. E ainda tem uma outra coisa, também muito importante. Muitas vezes, aquele envoltório foi utilizado para preservar o bolo, não é isso? Para que a gente pudesse comer hoje. Chegar no lugar, no destino, e poder comer o bolo ainda preservado de todo do sabor, da beleza que ele foi construído e tudo mais. Mas a embalagem não é algo, nem serviria para eu comer. Não foi feito para isso. Muitas vezes, a embalagem, que é o ser humano, que está ditando, explicando, traduzindo os ensinamentos, não é perfeito. Não é um santo, mas é usada para transmitir o conteúdo, o pão divino, o conhecimento. Então eu muitas vezes fico analisando quem está falando, ao invés de analisar o que está sendo dito. E o que eu aprendo e devo aprender é o que está sendo dito e não de quem está vindo a mensagem. Isso é muito importante. A mensagem, o mensageiro é a embalagem, é o mensageiro, é o carteiro, é o médio, seja o nome que a gente der. É a embalagem. É aquilo que você pode descartar assim que você entender o conteúdo. O conteúdo é o que você se alimenta. É aquilo que vai te tornar forte e que te vai fazer crescer no mundo espiritual, como ser espiritual. E isso é importante para você. Tá bom? E aí eles dizem assim: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Estávamos um dia comentando que existem vários tipos de experiência. Uma das experiências não tão recente descoberta por um brasileiro é a quarta inteligência, porque a terceira inteligência foi Daniel Goleman, um americano. A quarta inteligência já foi a inteligência espiritual. E aí nós temos às vezes você vê uma pessoa, estuda, ela é bastante científica, ela é muito profissional, ela é muito competente na profissão dela, ou em conhecimento de qualquer área que ela quiser, mas ela não tem um despertar espiritual. Ela não tem uma inteligência espiritual. Ela lê um texto bíblico, um versículo bíblico, ela não entende aquilo e não sabe nem para que serve aquilo ali. Às vezes a gente choca, porque fala, nossa, aquela pessoa tão inteligente, tão culta, fala tantos idiomas. Muitas vezes nós aqui na Terra demos tanto cargos para ela, tanto títulos, e ela despreza o Evangelho. Para ela aquilo ali é ridículo, não tem sentido. E a gente fala, como que é essa inteligência? Então, ela não tem uma inteligência espiritual. E que muitas pessoas sem cultura nenhuma têm uma experiência, têm uma inteligência espiritual incrível. Essa inteligência espiritual leva ela a crer que existe, leva a ela a crer, através das suas reflexões, que existe um ser mais poderoso do que tudo. Ela consegue, com a inteligência espiritual, ver o milagre da vida. Tudo que o homem nunca imaginou fazer e nem consegue imitar, mesmo querendo e com toda a tecnologia que nós temos até hoje, e esse milagre continua a acontecer numa perfeição. Essa pessoa consegue ver isso com um detalhe incrível. Em compensação, o outro que parecia tão inteligente profissionalmente nas coisas científicas não consegue enxergar. Acha que isso é um acaso. Isso acontece porque acontece. É assim que tem que acontecer. Faz parte, é fenômeno químico, é fenômeno da natureza. Para eles, a natureza é um fenômeno. Simplesmente isso. Um acaso.
A construção de todo o universo é para ele um acaso. Obrigado. É um acaso. Então, por isso, muitas vezes, você vai ver um pai de família, às vezes, uma pessoa culta, para ganhar dinheiro. Mas religião, filosofia de vida, zero. Não chama nem atenção. Às vezes a mulher de casa não é aquela dedicada na área financeira, mas em compensação, área religiosa, filosofia de vida, ela é uma pessoa que estuda, se aprofunda, lê, procura, se interessa. É interessante, mas não se interessa muitas vezes por futebol, por política. Aí você vai ver aquele homem culto se matando por causa que o time dele perdeu. Ou a política está indo numa determinada direção. E aquela mulher preocupada mais com as guerras, o sofrimento do mundo, as injustiças, as explicações sobre as lições do Evangelho, auxiliar os animais, as crianças. É interessante, são tipos de inteligências, tá certo? Então ele está aqui, ó. Esses amigos, quando nós temos uma inteligência e não é espiritual, esses amigos que só têm a inteligência material, esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo. São pessoas que estão dormindo. Veja, não é dormir de sono, é dormir porque para a natureza eles não estão despertos para a natureza que eles são. Eles estão despertos para a natureza que eles ocupam transitoriamente. Tá certo? Ainda estou falando assim, vítima de paralisia das faculdades superiores. Como nós somos espírito, energia, que habitamos um corpo temporariamente, não somos o corpo, né? Nós não somos corpos que temos experiências espirituais, nós somos espíritos vivendo experiências materiais. Nós temos data para viver essa experiência material, vai acabar. Cada um de nós temos uma data para partir daqui, para que esse sonho acabe, para que essa realidade se desfaça, quer queiramos ou não. Tá certo? Então nós temos uma data para isso acontecer, mas somos de natureza espiritual, e isso não tem data. Fomos criados assim e somos imortais. Então, quando eu desenvolvo uma inteligência, né, que nós chamamos mais de cultura, mas é uma inteligência porque eu trabalho essa cultura e o meu conhecimento e tenho criatividades. Então, quando eu fico trabalhando muito no campo da matéria, eu fico muito preocupado com as coisas, com os acontecimentos da vida. Quero ganhar dinheiro, quero seguir minha vida, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. É como se eu fosse literalmente aquele corpo realmente. Dá a impressão que eu nasci assim, nunca mais vou morrer e vou viver para todo sempre desse jeito, com esse nome, com esse corpo, com esse formato. Muitas vezes eu não acredito nem que eu vou envelhecer, nem que eu vou adoecer. E como eu estou mergulhado nisso, eu desenvolvo inteligência, eu fico esperto, eu aprendo maneira de ganhar dinheiro, eu sei o que dá errado, o que dá certo, eu adquiro experiência neste mundo, mas não consigo me despertar para o mundo espiritual. Não adianta. Às vezes eu ouço várias palestras, às vezes eu leio livro, e às vezes faço o evangelho, eu leio aquilo e não me chama atenção, aquilo não me convida, aquilo não me toca. Em compensação, outros assuntos me chamam mais atenção, me tocam, eu tenho interesse, quero saber, eu busco. Por quê? Eu sou inteligente ou não sou? É isso que ele está falando. Olha, a inteligência material, você é 10. Pode até ser 10. Mas em inteligência espiritual você é 0. Inclusive, você pode estar sendo vítima da paralisia das faculdades superiores. Muitas vezes nós não praticamos, não buscamos isso, nem sentir como espírito,
nem pensar como espírito, nem viver como espírito. Nunca eu pensei nisso. Eu só penso como matéria, eu vivo como matéria, eu sonho como matéria. E agora eu estou como o mundo espiritual me vê. Você está dormindo. É isso que ele está falando aqui. Você está dormindo, porém acordado para o mundo material. Me explica de novo. Se eu estou dormindo ou estou acordado? Quando você dorme na cama, seu corpo está parado ali. Todo mundo que chegar no seu quarto fala, está dormindo. No entanto, você não parou de pensar. Você tem seus sonhos, está acontecendo os sonhos. Vamos supor que você está tendo um desdobramento, então você está em contato com o mundo espiritual, você está em contato com outras pessoas, e você pensa que é sonho, mas vamos supor que você está em contato mesmo com o sonho. Então naquela hora que você teve um cochilo de 1 hora, todo mundo que foi te ver disse, fulano, você estava dormindo. Dormindo você estava, mas você sabe que você vai acordar e vai contar tudo o que aconteceu com você enquanto você dormia. Ou seja, você não estava dormindo, estava acordado no mundo espiritual. É isso mesmo. Então, quando você está dormindo, quando você dormiu na terra, deitado na cama, é a visão material. Você dormiu. Para a visão espiritual é quando você dorme no mundo espiritual e está acordado na terra. É o inverso. Nós dormimos tanto para a espiritualidade que muitos de nós, ao dormir, dorme literalmente até o espírito. O espírito fica grudado no corpo. Ele não sai do corpo. Ele fica esperando o corpo acordar. Tal qual aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte. Fica ali no corpo, colado no corpo, até que venha ajuda e convença ele que ele continua vivo, mesmo morto. Muitos, principalmente quem toma remédios, né, para dormir, muitos pesados, esses desmaiam literalmente junto com o corpo e acordam no dia seguinte. Então essas pessoas, elas têm durante o período que estão reencarnados na Terra, eles ficam realmente tomando remédios pesados, eles vão se afastando realmente da sua espiritualidade. Tem que fazer mais esforço ainda para que mantenha, pelo menos quando estiver acordado, consciência de que são espíritos. Espíritos com corpos. Não são corpos que têm espírito, é o inverso. Então, ele diz aqui, esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Totalmente das faculdades superiores. É uma coisa muito impressionante, porque tecnicamente, se as nossas faculdades superiores estivessem todas desabrochadas, todos os seres encarnados seriam médios de todos os tipos em alto grau. Você vê o quanto nós estamos dormindo, que o dormir é exatamente isso. Como uma alma, como um espírito dormindo pode ainda trazer uma mediunidade. Seria uma loucura, não é verdade? O que? Ele iria sofrer muito, porque ele seria obrigado, através da mediunidade dele, despertar no mundo físico. Ele não poderia viver como as outras pessoas, porque uma pessoa faz algo, o que ela quer dar na cabeça dela, ela faz, porque ela vai dizer assim, eu nunca vi, nunca ouvi, não sei, né? Até duvido se isso aí existe mesmo. É você que está falando que existe, não eu. Mas o médium, ele não tem condição de fazer isso. Porque se ele rejeitar o que ele está tendo de experiência, ele vai para o hospício, ele mesmo se interna, fala, olha, eu não acredito no mundo espiritual, eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito em nada disso, mas eu estou tendo alucinações. Então eu quero me internar. Eu sou louco. Porque ele não tem como negar
o que ele sente, vê, entra em contato. Não é isso? Enquanto que o outro pode negar porque ainda dorme. E pode ter e dizer assim: eu não sinto nada, não vejo nada, posso duvidar, posso até desafiar um espírito. Se existe espírito, apareça ele aqui na minha frente. Não vai acontecer nada, não acontece mesmo. E Deus, na misericórdia, permite que quando a gente vai despertando, nós vamos recebendo, tomando conta dos nossos dons, que são dons que a gente chama de mediúnico, são dons do Espírito, gradativamente. Tá? Então todo médium é mais evoluído. Não, porque tem mediunidade que ela vem para resgates, né? Então, ela, devido a eu não ter, de eu ser tão cego, vamos dizer assim, vamos imaginar um Hitler. O Hitler, todos nós sabemos que ele se utilizou de vários trabalhos no mundo espiritual para vencer a guerra, né? Tem muitas pessoas ruins que elas não têm dom nenhum, elas não têm mediunidade nenhuma, mas elas sabem que existe um mundo espiritual, então elas usam as pessoas, os médiuns de má índole, para se beneficiar, para os seus intentos, para ganhar dinheiro, para arranjar trabalho, para tomar o marido de não sei quem, esposa de não sei quem, enfim, ele se beneficia do mundo espiritual. Essas pessoas estão se candidatando para se transformarem em médiuns nas próximas reencarnações. Só que essa mediunidade, ela não é missionária que ele vai vir, é de resgate. Por quê? Porque ele sabe que existe a espiritualidade e se beneficia de não ser médium, explora outro que é. Então, na próxima reencarnação, ele vem com ela para saber como é difícil. Aí ele não vai conseguir se beneficiar da sua mediunidade. A sua mediunidade vai trazer ele a obrigação e a responsabilidade que ele não teve na vida passada, que ele usou outras pessoas. Ele vai entender agora como tratar o mundo espiritual, porque se ele não fizer isso certinho, ele fica louco, fica doido mesmo, vai ser internado. Tá? E sãozinho, mas simplesmente a mediunidade. Então, são mediunidades de resgate. Ele vai agora aprender a ser mais responsável com o mundo espiritual, que ele não foi antes. Muito de nós fazemos isso, tá? Muito de nós aprendemos sobre o mundo espiritual e passamos a utilizar o mundo espiritual, e aí por isso que tem esses espíritos na crosta da terra servindo ao mal, servir ao mal não existe, mas atendendo às necessidades materiais do ser humano, porque tem público que busca eles. Então, nós começamos a explorar os médiuns. Aí eu quero coisas materiais, quero me beneficiar. Se existe, eu quero para mim. Eu já estou cometendo um grande erro. Porque eu só estou fazendo isso porque eu sei que existe. E só estou fazendo isso porque eu não sou médium. Porque o dia que eu for médium, eu vou entender que eu não devo fazer isso. Como que eu vou fazer isso na próxima reencarnação? Você vai vir médium. Desde pequenininho, você vai ter problemas com os espíritos. Para que você tenha mais responsabilidade com o mundo espiritual. E aí você vai ser um daqueles que até vai ensinar os outros a nunca fazer isso que você fez em outras vidas passadas, que é abusar da espiritualidade, inclusive do intercâmbio espiritual, fazendo com chaves, pagando entidades para ela te beneficiar materialmente e dando inclusive mais resgate para essas entidades, porque essas entidades vão trabalhar para você através de um médium, vão te dar coisas e vão se comprometer com a lei de causa e efeito. Provavelmente você reencarna na outra vida, você vai ser médium, e essas entidades que você pagou para elas continuarem cegas, te dando coisas, você servirá ela como médium. Por isso que alguns médios dizem assim: entidade tal apareceu e falou que se eu não trabalhasse com ele na marra, ele ia me pôr no hospício. Eu não duvido não, porque em outra vida você não era médium e bancou a cegueira dela,
fez ela trabalhar errado, né? Explorou a ignorância dela para se beneficiar materialmente. Ela se sujeitou a isso. Ela continua na espiritualidade, na escuridão, sem conhecimento. Você reencarna e vai servir a ela. Agora você vai ter que estudar muito como médium para ensinar ela a não fazer o que você pediu para ela fazer em outras existências. Perfeita reencarnação. Por isso tem médios aí que ou ele serve de resgate ou ele vai para o hospício, literalmente. Simples assim. Os que não são médium ostensivo devem respeitar o mundo espiritual e lidar com o mundo espiritual com muito respeito, não pedindo, não usufruindo de nada que não seja extremamente sagrado, porque este contato é divino, é sagrado. Entendeu? Tem de tudo, ofertando de tudo nesse mundo. Mas cabe a mim ter essa dignidade e responsabilidade de dizer, não, essas coisas eu não brinco. Com essas coisas eu não quero para isso. Para mim não. Né? É mais ou menos assim. É o que ele está falando, né? Eu posso acreditar em Jesus? Posso. Eu posso acreditar em Maria? Posso. Mas muitos acreditam em Jesus e Maria para fazer pedidos materiais. Quase um Papai Noel. Quase um Papai Noel. Sempre pedidos materiais. Estão dormindo. Estão dormindo. Né? Por quê? Porque eles não conseguiram despertar as faculdades superiores. É muito natural que eu usufruo de tudo que é possível à minha volta de maneira materialmente. Sempre material. Eu não consigo entender qual seria a utilidade de tudo isso a nível espiritual. Por exemplo, eu não conseguiria, uma pessoa que não tem despertar as faculdades superiores, ela não consegue perceber o que um contato espiritual pode lhe trazer de benefício moral. O que a leitura daquele versículo bíblico pode lhe trazer de ensinamento moral. O que um determinado local que eu posso ir meditar pode me trazer de sentido espiritual, de bem-estar espiritual, porque a minha espiritualidade ela está desligada, ela está dormindo. Se eu me falar assim, vai lá para a montanha, vai num lugar lindo, bonito, ficar meditando, ela vai falar, pelo amor de Deus, eu vou ficar lá esperando um mosquito me morder? Vou pro mato? Eu quero para a cidade, quero uma boate, algum lugar, quero ver gente, pelo amor de Deus. Não vai entender. Outro começa a orar muito, fala, pelo amor de Deus, essa ladainha não acaba não. Jesus. Vai ler um versículo e fala, o que é isso aqui? O que esse versículo serve para quê? Houve uma música orquestrada, bem calma, pelo amor de Deus, esse negócio é para dormir. Não tem alguma coisa que sacode mais a gente? Por quê? Todos os sentidos espirituais, eles estão dormindo. Superiores, lógico. Superiores. Estão dormindo. Então ele está totalmente incorporado e enraizado na Terra. Enraizado na Terra. É enraizado profundamente. Nada, nenhum ensinamento, nenhum conceito, nenhuma proposta que você fala espiritual me encanta. Tá, mais ou menos, não me toca, não me chama atenção, literalmente, gente. É como se eu tivesse, por exemplo, eu cresci muito, vamos supor que eu não gosto de desenho animado, e de repente eu vou na televisão, tá dando desenho animado, eu não paro ali um minuto, nem para ver que título é aquele desenho animado, não me atrai, não me chama atenção. Não tem interesse. Por isso que a gente vai entender por que tem pessoas que não falta um encontro religioso, não falta às vezes nenhuma às vezes você fala para a pessoa assim, dá uma prática para ela fazer, ela não deixa de praticar.
não deixa de praticar, não falta um encontro religioso, sempre está ali com as suas obrigações materiais, religiosas em dia. E aí a pergunta é, e a espiritual está em dia? Como assim? Você está meditando tudo que você pode extrair de um texto? Porque aí é compreensão espiritual, né? Você está fazendo jejuns o máximo que você pode espiritual, não jejum material, você vai desmaiar. Espiritual, você está fazendo isso? Não. Você está fazendo a sua reforma íntima? Porque eu tenho as minhas obrigações espirituais e as minhas obrigações materiais. As obrigações materiais, geralmente, na religião, é aquilo que aparece. Mas as obrigações espirituais é aquilo que ninguém sabe. Se eu faço ou se eu não faço. É eu comigo mesmo que o meu Deus na minha consciência. Se eu estou em dia com isso. E não é sempre que eu vejo... Você às vezes vê uma pessoa super dedicada na religião, mas ela não tem consciência espiritual. Ela não tem inteligência espiritual. Ela não entendeu que é para isso. Para a evolução espiritual dela. Moral e espiritual. Não. Ela pensa que ela cumprindo as obrigações dela religiosa, material, ela não vai faltar nada, não vai faltar comida para ela, não vai faltar emprego, ela não vai adoecer, ela está fazendo aquilo para ter uma boa vida material na Terra, para livrar ela dos problemas terrenos. Não tem a menor ideia de que toda a religião é para a espiritualidade dela, que é a vida espiritual. Então vamos lá, continuando. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles. A maioria das pessoas, hoje em dia é muito difícil alguém não receber um convite divino, tá? Sugestivos e santificantes. Não é convitinho, não, é convite que chama a gente na atenção, e santificantes também. Olha, eu digo assim que os convites são tão sugestivos que muitas pessoas dizem assim, eu parei de ir naquele lugar porque eu não aguento ser chamado a atenção. Se você fala que algum lugar te chamou a atenção, então o convite era sugestivo, não é? Não é aquele convitinho, não. Então é isso que ele está falando. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. É perfeitamente claro. Não dá da pessoa nem alegar. É para mim isso? Eu não percebi. A gente sabe que é para gente. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas. Olha só, distraídos, eles interpretam esses convites por cenas sagradas. Olha, admitem, dignas de louvor. Você vê que... Mas despreza, relegadas ao esquecimento. Por quê? Vamos supor que eu estou estudando um versículo, estou meditando sobre um versículo e percebo que aquilo é para mim. É para mim. Sei lá, tá falando lá que eu sou uma pessoa nervosa e eu passei essa semana muito nervoso. Então eu penso, é para mim. Só que aqui ele fala assim, interpreta isso como cenas sagradas, assim, dignas. Olha, eu acho que é para mim. Deus falando comigo. Mas, o que ele faz? Relega ao esquecimento. Assim que acabou a meditação, ele esqueceu o que ele tinha que fazer. Ficar mais calmo. Prestar atenção no que ele está nervoso. Se corrigir. Já esqueceu. Ele não deixou, ele não menosprezou a chamada de atenção. Ele só relegou ela ao esquecimento. Compreenderam? Muitas pessoas falam assim, por que você vai na missa? Por exemplo, por que você vai no centro espírita, na palestra? Por que você vai no culto, nos evangelhos? Porque lá eu fico ouvindo a palavra de Deus, né? Os ensinamentos de Deus. Então você está vendo, de Deus você sabe que é uma coisa
boa, ali é um lugar sagrado, mas acabou de sair e volta na vida igualzinho como nunca tivesse entrado no lugar daquele. Pronto. Então não é que a pessoa não acredita. Acredita, mas coloca em cenas que não são sagradas, né? O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. É exatamente o que eu estava falando. Não chama atenção, não te toca. O coração não sente vibrar. Ele dormita amortecido, incapaz de analisar e compreender. Muitas vezes, aquela mensagem que veio literalmente para mim, é como eu dizia assim, não, isso aí falou para mim. Isso falou para mim. Mas eu não consigo sentir-me comprometido com aquele ensinamento. Tipo assim, se falou para mim, é porque que raciocínio que nós, qual raciocínio nós deveríamos ter? Se eu estou dizendo que aquilo que foi falado é para mim, qual é a minha parte? Eu tenho que procurar saber mais sobre isso. Não é isso? Não, às vezes eu saio até dizendo, contando para os outros, e eu fui lá e falou isso, era para mim, e pronto, acabou. No meio evangélico, muitos vão, né, nos encontros evangélicos, porque às vezes tem aquele pastor que ele vai, na pregação, ele vai citando, como se fosse uma adivinhação, né? E ele vai citando o problema de cada um, de alguns ali que estão ali, algumas situações, modifica alguma coisa? Absolutamente nada. Por quê? As pessoas estão ali para ouvir. Ouvem. E daí? Saber qual é o meu problema não significa que eu me livrei dele. Eu não me comprometi em saná-lo. Entendeu? Às vezes eu vou na igreja e ouço o padre, e no sermão do padre que ele está dando, falou certinho, eu sei que é para mim, vesti a carapuça ali, isso aí foi para mim. Chego até em casa e comento, às vezes com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, né? Olha, eu fui na missa, hoje o padre falou isso, olha, foi para mim. Pronto. Já esqueceu. Você compreendeu como que é? O coração não adere. A gente está dormindo, amortecido, incapaz de analisar e de compreender. Não tem. Assim como a gente faz as seleções da ciência na nossa vida, a gente também fez a seleção da religião. A gente admira a religião, concorda que ela é sagrada, concorda que ela é necessária, mas ela não toca. Eu não tenho a inteligência espiritual. É importante eu entender que não é vontade ou falta de vontade. A vontade agora vai... Quando a partir do momento que eu estou entendendo como é que as coisas funcionam, é que eu vou agora pensar se eu vou querer ou não, né? Porque enquanto uma pessoa não desenvolve uma inteligência dela, por exemplo, e fala assim, sou muito ruim de matemática. Sou muito ruim de matemática. Sou muito ruim de matemática. Olha, quando você falou pela primeira vez que você era ruim de matemática, significa que você tinha consciência que era ruim. Falar segunda vez não compensa. Se você admite que você é ruim de matemática, dá um tempo para você mesmo para dizer que você agora é bom de matemática. Isso é evolução. Entendeu? Eu percebo uma falha e dou um tempo para eliminar a falha. Viver lamentando da falha, isso é mais uma lamentação, uma vitimização do processo. É o que os espíritos pedem para nós não lamentarmos o processo. Eu detectei um erro, elimino o erro. Não tenho que ficar parado lamentando o erro. Eu tenho que eliminar o erro. Para eu fazer isso, eu tenho que ter uma inteligência espiritual. Compreenderam? Então, para que ele aprenda matemática, ele vai ter que ter uma inteligência material ou racional. Vai ter que ter uma inteligência normal nossa, material. Vou colocar o nome de material. Aí ele vai aprender matemática.
Mas para ele aprender coisas espirituais, ele não vai conseguir. Ele tem que desenvolver experiência, inteligência espiritual. É a quarta inteligência. Não tem como ele fazer isso. Tá? Por isso que muitas pessoas tentam e não conseguem. Como muitas pessoas confessam que tentaram aprender matemática, física e não conseguiram. Se esforçaram e não conseguiram. É possível. E porque outras pessoas não vivem sem as partes espiritual na vida dela. Já está desenvolvido. Está desenvolvido. Uns nascem já pronto. Prontíssimo. Já nem se desenvolve. Ele nasce desenvolvido desde a reencarnação. Desde pequenininho, ele já entende que existe um mundo espiritual. Aquilo é muito natural para ele. Ele tem compromissos da vida dele, dividido entre a parte espiritual, o desenvolvimento da própria evolução dele, como o desenvolvimento profissional, sonhos da vida material e etc. Para ele não tem dificuldade nenhuma. Para ele uma frase filosófica, um ensinamento bíblico, chama-lhe atenção, ele para, ele analisa, ele presta atenção, certo? Como também chama da profissão dele, vai ter um curso gratuito, e chama a atenção também dele. Natural, ele tem as duas inteligências. Então, quem o cobra é a própria inteligência. Mas se ele só tem uma, só uma chama ele. E aí a gente muitas vezes fala assim, essa pessoa, ela não tem interesse, ela é corpo mole, é tudo isso. Mas é que ela precisa de um primeiro desenvolvimento dessa inteligência espiritual. Se ela não desenvolver, ela pode decorar a Bíblia. Não significa nada para ela. Um monte de palavras, é texto. E não significa que ela possa não ter uma fé. Só que a fé dela é material, não é a fé espiritual, que somente a inteligência espiritual pode dar fé espiritual. Então ela acredita na Bíblia, ela acredita no texto, ela acredita no Cristo, ela acredita em Deus, ela segue uma religião, ela até segue, se a religião for ritualística, ela segue o ritual religioso, o que ela não consegue entender, que tudo aquilo é para a espiritualidade dela, e não para a materialidade dela. Aí quando ela desencarna, no mundo espiritual, ela não evoluiu. Aí ela vai perguntar, como? Eu fiz tudo, eu nunca voltei ao encontro, eu li todos os livros. Aí que o benfeitor fala, só que isso serviu para você em que sentido? Espiritualmente. Aí que ela cai em si. Eu nem sabia que isso aí era para alguma finalidade espiritual. Aí que ele vai explicar, é porque você utilizou da religião para não adoecer, para ter emprego, para não ter problema, para ter uma vida confortável materialmente. Mas você nunca enxergou que a religião é um chamado para a sua espiritualidade. É simples. Então, aí, por isso que ele é incapaz de analisar e compreender. Incapaz. A criatura, ele continua falando, necessita, para começar a despertar a parte espiritual nossa, ele fala assim, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz. Você já parou para perceber que a gente consegue dizer tudo o que as pessoas fazem, menos o que a gente faz? A gente é especialista em dizer, fulano fica fazendo tal coisa, Beltrano fica fazendo tal coisa. O que eu estou fazendo da minha vida? Da minha vida. O que eu desejo? Aí está falando, de si mesmo, o que faz? O que deseja? A que propósitos atende? E a que finalidade se destina? Aí vamos lá. Ele vai ter que fazer essas perguntas para ele ver como é que está a inteligência espiritual dele, a natureza espiritual, a relação dele com a sua espiritualidade. Essas indagações responde você. O que você faz? Vamos supor que um benfeitor nos indagasse. O que você faz?
provavelmente você daria uma pessoa mais atenta, desperta, com a sua inteligência material, conseguiria dar data e hora da sua rotina material inteirinha, sem pular uma vírgula. A que hora come, o que come, onde que trabalha, que hora que tem que se levantar, acordar, dormir, o que gosta, que hora toma banho, que hora que descansa. Perfeito! Parece até um relógio, né? E aí, eu diria assim, até disciplinada. Se ela tiver todos esses horários bem, essa rotina bem definida, ela é até extremamente disciplinada. Não parece? Mas ela falou alguma coisa espiritual? Não. E nem se deu conta. E ela está conversando com um benfeitor. Você acha que o benfeitor estaria fazendo essa pergunta? O que você faz? Será que ele quer saber o que ela faz materialmente? Esse aí vai morrer. Todo mundo vai morrer, vai deixar de fazer. Eu quero saber o que você faz espiritualmente. Quando a gente não tem um desenvolvimento espiritual, a gente não percebe nem que nível a pergunta está te chegando. A gente sempre responde de forma material. A nossa inteligência é material. É fixada. Aí vem a outra pergunta. O que deseja? Eu desejo comprar um carro, uma casa, um caminhão, abrir uma empresa, ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Esqueceu que ele está conversando com um benfeitor? O que deseja? Aí o que o benfeitor vai falar? Eu não estou falando com alguém que morre, uma personalidade mortal, e que eu queria te dizer que você tem mais só 1 ano de vida. Então, se você não alcançou, não vai alcançar mais. Eu queria falar o que você deseja espiritualmente. Você já vai morrer e não tem sonho espiritual? E aí que você vai sentir, é verdade, eu não tenho sonho espiritual. É verdade, eu não sei dizer nada que eu faço espiritualmente. E aí, a que propósito atende? Qual o seu propósito? Meu propósito é caçar, é não caçar. Meu propósito é me formar ou não formar. Meu propósito é mudar de cidade. Meu propósito é sei lá, né? A gente fala tanta coisa assim. Não, eu não estou perguntando uma personalidade, a um ego que vai ter que desaparecer. Estou perguntando a um espírito imortal. Qual a tua finalidade? E a que se destina? Perceberam como nós estamos dormindo? Por isso que o Natal está morrendo. E não está morrendo por causa disso, por causa daquele. O Natal está morrendo porque nós estamos mortos espiritualmente. É impossível eu enxergar o Natal espiritualmente se eu não tenho uma vida durante o ano, nenhum momento espiritual. Eu só vou conseguir entender o Natal espiritualmente quando eu começar a ter conexões comigo, a minha espiritualidade, durante todo o dia. Aí eu vou entender o significado do Natal. O que é o Natal? Porque se viesse um benfeitor e falar assim, e aí, o que você vai fazer no Natal? Eu já vi na hora, eu vou comprar um frango, eu vou não sei o quê, tem uma ceia, estou em dúvida, você come cerveja, não come, pensei em convidar fulano, ciclano, beltrano, meus filhos, eu não estou perguntando a um ego, eu estou perguntando ao espírito, o que você, ser espiritual, está pensando para si mesmo, num sentido de evolução espiritual, neste Natal, já que Deus te deu a oportunidade de você passar o dia 25 ainda na Terra. Quer dizer, você não vai morrer, você vai passar o dia 25 na Terra. O que você vai fazer? Os seus sonhos é isso? Você vê como que a gente está longe? Muito longe, muito longe. E aí ele está dizendo assim, continuando o texto: faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para assenhorar o próprio caminho. Parece que ele aqui ele dá a impressão que ele está falando, nós somos crianças, extremamente crianças. Nós ainda estamos muito animalizados. Animalizado é porque
A verdade é que nós estamos vivendo do instinto. Eu como e eu me mato para não passar fome. Eu faço sexo e eu me mato para não ficar sem ficar sem sexo. Eu usufruo de várias substâncias, aquelas que eu mais gosto, mesmo que eu não seja ainda viciado, né? Mas por isso, para ter aquele prazer paladar, ainda gasto boa qualidade de dinheiro para isso. Eu tenho coisas, me mato para ter e depois me torno escravo dela, porque eu me mato para adquirir, depois eu me torno escravo para sustentá-la, porque eu me mato para comprar algo, depois que eu tenho, eu me mato para ninguém roubar. Depois eu mato me pagando imposto para poder o governo não me tomar. Desculpa aí, mas é engraçado. É o padrão, é o sistema nosso, entendeu? Então, esse é animalizado ainda. Eu até procrio, nós procriamos. Não é verdade? A gente procria. Mas ainda estamos animalizados. Aí ele vai falar uma coisa muito interessante aqui, ó. E é uma coisa para eu analisar. Quando foi que você se assenhorou do seu destino espiritual? Agora é uma coisa para a gente pensar, né? Por quê? Primeiro, Guto, eu nunca pensei em nada de espiritual para mim, né? A gente vai falar assim, primeiro eu nunca pensei em nada disso. Para mim, desde pequeno, eu sonhei fazer uma faculdade, se eu caso, se eu não caso, se eu compro uma casa, onde eu moro, que cidade. Eu penso, se eu vou aposentar, eu não quero adoecer, então eu penso em plano de saúde. Enfim, eu tenho um monte de sonhos materiais. Agora, quando você está falando aqui, assenhorar o meu próprio caminho, a gente fica pensando assim, olha, a verdade é... Pô, eu faço minhas orações de vez em quando, Senhor, toma conta de mim. Senhor, me proteja. Como se, olha, eu sei que me criou, azar seu, agora cuida. Entendeu? Eu nunca cresci para dizer assim, Senhor, obrigado por ter me curar, mas deixa que daqui por diante a coisa está na minha mão, eu cuido. Eu cuido do meu destino. E o que eu vou fazer, Senhor, me dê clareza para compreender o que eu tenho que fazer para decidir o meu destino da melhor maneira. Não, a paz espiritual nossa é assim, a paz espiritual todo mundo cuida, Deus, Jesus, benfeitor, todo mundo, anjo, guardião, seja lá o nome que for, eu entreguei a minha paz espiritual para quem quiser cuidar. Olha só, é como se eu fosse um problema, eu sou um espírito, então consequentemente, eu sou um espírito irresponsável, eu sou um espírito ignorante, eu sou um problema para espiritualidade, certo? Então, é como se eu fosse um delinquente espiritual e dissesse assim, tô aí, gente, cuida de mim, para que eu não faça nada errado, porque senão, vixe, vou dar trabalho para vocês. É isso mesmo. Porque da minha vida material, eu cuido. E é verdade. Tem gente que fala assim, ninguém manda em mim. Ninguém, não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Como é que vai falar isso? Como é que vai falar aquilo? Da minha vida eu cuido. E da sua vida espiritual? Ai? Com aquele papo desse tamanho, né? Mas e da vida espiritual? Quem cuida? Ai? Vai até dizer, hein? Vida espiritual, quem que cuida? Isso aí é Jesus, é Maria, é não sei o quê. Mas não seria você também para cuidar da sua vida espiritual? Certo? O adulto é ele que cuida. Então, Senhor, me dê condições para que eu consiga compreender a finalidade da minha existência, para que eu cresça e não te dê tanto trabalho. É um aluno dizendo ao professor, Senhor, o professor me ajuda aqui para que eu aprenda a sua matéria e passe de ano.
e não te dê tanto trabalho, senão eu vou ficar repetindo aqui até. Bom, aí nós vamos continuando. Grandes massas, agora é uma quantidade gigante, e é mesmo, principalmente esse é um período, né, na Terra onde reencarnam os espíritos que vêm de vários locais, né? Nós estamos numa época onde eles raparam literalmente o mundo umbral, praticamente todo mundo do umbral veio para essa época. É por isso que nós estamos vendo de tudo, até os gêneros, como que é até na sexualidade nós temos a letra do alfabeto inteira. Eu sou A, B, C, D, E, F, até Z. Entendeu? Em tudo que tem ser humano, de tudo. Até o que pensa que é cachorro, outro que pensa que é gato, outro que pensa que é não sei o quê. Tem de tudo neste mundo. Numa única só, todo mundo está se encontrando. Isso é o choque, é o maior choque. Porque antigamente, mais antigamente, era raro ter alguma coisinha de diferente. Muito raro. Hoje tem tudo que é diferente em grande escala. Então chama muita atenção, tem muito confronto, tem muito encontro, tem muito atrito, né? Dentro de uma única família, tem dentro daquele que crê em Deus, aquele que não acredita em nada, aquele que é de um jeito, um é rosa, o outro é negro, tem de tudo. É muito mais, é um teste que nós estamos vivendo hoje, muito mais difícil de convivência. Mas ele diz assim, as grandes massas, essa grande quantidade de seres, supostamente religiosas, porque dá a impressão, a gente vê as igrejas muitas vezes, agora nem tanto, mas a gente não pode mensurar. Antigamente a gente via muitas igrejas, templos evangélicos lotados, até os centros espíritas era mais lotado. E aí, grandes, mas supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Se eu tenho uma religião, se eu tenho um mestre, se o mestre deu os seus ensinamentos, quem tem que me conduzir? O mestre, através dos ensinamentos. E como que nós cristãos nos deixamos ser conduzidos cada dia pelos acontecimentos do dia? Depois, quais fileiras, ele está falando, através de circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. E é sonâmbulo porque a pessoa está dormindo, mas ela está sonhando, né? Então, por que ele está falando, comparando assim? Porque as circunstâncias de cada dia, ela é como um sonho criado e milhões de pessoas se conduzem através desse sonho. Vamos falar assim, ó. Vamos supor que amanhã eu queira que o Brasil inteiro fala sobre um determinado assunto. A mídia sabe muito bem disso e como fazer. Ela cria um caso. E ela põe isso aí na mídia. Eu duvido. Raríssimas pessoas não estarão tocando no assunto que está em todos os jornais. Você percebeu? Então, é como se nós estivéssemos dormindo ou hipnotizados. Nós não somos dono nem do que nós conversamos, nem do que nós pensamos, nem dos assuntos que nós elegemos. Muitas vezes a gente se encontra com uma pessoa e ela está falando do assunto momentâneo, porque a mídia está nesse assunto. Muitas vezes não é nem o assunto que ela quer falar, mas é o assunto momentâneo. Já vê aquela história que você entra no elevador, todo mundo fica... Vai chover hoje, né? Está quente, né? É isso. A gente aprendeu que esse é um assunto que cabe para todo mundo, mas não é o que a gente quer falar. É mais ou menos isso. Então isso tudo que eles colocam na tela mental da população, do grupo, tudo isso é cada dia eles vão dando e nós vamos nos enfileirando cada vez mais, quase que hipnotizados inconscientemente, porque a gente nem reflete sobre isso,
e vamos caminhando. Somos cristãos, mas não estamos sendo conduzidos pelo Cristo. Nós estamos sendo conduzidos pela mídia, pela opinião pública, pelo que querem que a gente pense. Quantos cristãos, ao receber uma notícia, ao ficar sabendo de um acontecimento, antes de buscar a opinião da maioria, eles foram no Evangelho buscar o que Jesus nos diria a respeito dessa situação. Porque quando eu faço isso, eu continuo com o foco no Cristo. Entendeu? Eu continuo aqui, com o meu mestre. E não, porque eu digo que o meu mestre é o Cristo, mas quem me conduz é a mídia. Quem me conduz é a opinião pública. Então não é o Cristo, o teu mestre. E ele diz assim: fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Hoje, cada vez mais isso está acontecendo. Antigamente, as pessoas tinham mais orgulho em falar Deus, né? Fé, espiritual. Hoje, cada vez mais a gente percebe que está havendo... Primeiro porque há uma perseguição ferrenha em cima disso, né? Muito grande sobre isso. E a segunda, então tem muitos com medo de falar, de se posicionar como cristão, Deus, alguma coisa assim. Porque se eu falar que, parece que não, mas 10% da humanidade está desperto espiritualmente. Consegue parar o que está fazendo para ouvir uma filosofia, algo, uma leitura de um evangelho, alguma coisa assim, para priorizar. A maioria de nós, a maioria não mesmo. Entendeu? Então, não estão despertos ainda. Se a religião, se você pegar uma religião e começar a trabalhar muito a parte espiritual, não atrairá ninguém. Porque as pessoas estão ainda em busca da religião para resolver seus problemas materiais. Aí, fala-se em fé, fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na atmosfera, na estranha atmosfera de escuro pesadelo, ou seja, como se isso pesasse para nós, né? Falar de Deus, de fé, de espiritualidade, fosse um assunto meio pesado, assim, difícil de se falar, não é algo muito simples de ser dito, né? É um pesar, não é uma alegria. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolando essas grandes massas que ele está falando, continuando, né? Sacudidas pelas correntes incessantes do rio da vida, rolando no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal. Então, não vai haver milagre, a fim de que o Cristo a esclareça. Então, a maioria dessa massa, ele está falando uma forma simbólica de como a maioria de nós, o mundo material vai desencarnando, as pessoas estão chegando na espiritualidade. A maioria foi bastante sacudida pelo rio da vida, ou seja, os acontecimentos da vida, né? Bem ou mal, sofrido ou não, rolando num turbilhão de acontecimentos, como eu falei, enseguecidas, ou seja, sem a menor condição de enxergar os porquês dos acontecimentos, o que estava acontecendo, dormentes e semi-mortas, porque dormem porque não conseguem captar, entender, compreender o acontecimento no nível espiritual e até semi-morta. Semi-morta porque ela está semi-morta e não está totalmente morta, porque ela ainda tem essa crença de Deus,
do Cristo, de religião, ele em alguma coisa nisso lhe chama a atenção, mas não está ligado à espiritualidade, esse chamado, ou seja, ela não entende a mensagem a nível espiritual, ela entende a mensagem a nível material. Então, semi-morta, porque morta está quando eu já nem sequer aceito a mensagem. Aí eu já estou totalmente distante, já estou revoltado, já estou bem distante do processo. E aí, encerrando então a nossa lição, necessário acordar, porque é isso que ele está nos chamando hoje. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Olha, há uma coisa assim, desperta, ó tu que dormes. O chamado, ele não falou assim, ó, desperta-te. Então, o chamado de despertar, alguém te sacode. Então você espera que alguém vai te chamar. É o chamado que todos nós recebemos em vários momentos da vida. Então, alguém faz isso. Uma mensagem, um livro, uma palestra, uma missa, alguma coisa, alguém fala para você. Alguém está te chamando. Geralmente o benfeitor faz isso. Então, por isso que ele está falando, desperta, ó tu que dormes. Isso alguém faz. Alguém vai tentar por você. Mas, perceber o próximo, levanta-te. Aí não é alguém que faz. É você que levanta. Então, quando alguém te despertar, sua parte é levantar-se. Não aguardar que alguém dará a mão para te erguer. É levanta-te, ponha-te de pé. Esforça-te. Consegue compreender? Tem uma parte que é a divina, a espiritual. Vou te despertar. Esse chamado de atenção pode ser até um acontecimento aí espiritual. E então eu fui chamado. Alguém me chamou. Despertou. Agora, só isso que eles fazem. Porque aí, ó, levanta-te. Levanta-te. Não, você que vai pôr-se de pé. Você que decide quando, você decide como se levanta, você põe o pé direito ou põe o pé esquerdo, se você ajoelha primeiro, depois você põe-se de pé, se você rola, se você põe uma bengala, se você sobe por algum móvel, você decide. Mas levanta-te, faça o seu esforço e ponha-te de pé. Depois ele decide desperto, mas não ter... Como eu falei, se eu não tiver uma inteligência espiritual, gente, não tem jeito. Não tem conversa com uma pessoa sem inteligência espiritual. Você lê um texto, um versículo da Bíblia, não significa nada. Nada, absolutamente nada. Ainda vai dizer, será que isso aí está certo mesmo? Será que... Eu já ouvi pessoas dizendo assim, e se a Bíblia não existe? Compreendeu? Às vezes a pessoa desenvolve tanto a inteligência material que ela é capaz de criar 1 bilhão de argumentos para contradizer e inviabilizar a existência espiritual. Você fica bom de ver. Muito bem montado. Teorias, teoremas, leis, regras, nome para cada coisa. E tranquilamente diz assim, não existe mundo material. Posso explicar todos os fenômenos pela ciência. Verdade. Ou seja, uma pessoa totalmente dormida. No entanto, uma pessoa que não tem cultura nenhuma, nada lá do final do mundo, nem até analfabeto, é capaz de falar sobre Deus, espiritualidade. Por exemplo, Chico Xavier tinha o primeiro grau completo e um curso de datilografia. Tudo que ele escreveu de livros
que estão sendo estudados até hoje por muitas pessoas letradas e de muito conhecimento, de conhecimento material, de inteligência material, mas não de inteligência, porque ele não tinha inteligência material, ele tinha inteligência espiritual. Então ele se desenvolveu pela inteligência que ele tinha, enquanto um só se desenvolve pela inteligência racional, material, outro se desenvolve pela inteligência espiritual. Kardec era um homem e necessariamente ele estava muito desenvolvido na parte material. Ele era muito inteligente, muito competente, uma pessoa muito estudiosa, mas ainda estava muito distante da parte espiritual, né? E aí então ele foi convidado a participar de uma experiência que estava acontecendo e ele foi porque ele tinha uma curiosidade. A curiosidade já é um sinalzinho que você pode ter uma facilidade ou tem algo já desenvolvido na inteligência espiritual. Por isso que você tem essa inclinação, pode ser. Vou lá ver. Quando não tem, não, essas coisas não me interessam. E aí então ele foi. E bastou uma única vez. E ele percebeu, ele enxergou, ele entendeu que ali tinha algo muito sério. E uma grande revelação para toda a humanidade. Esse cara tinha inteligência espiritual. Hoje, se você for ver, muitas pessoas já participou de fenômenos, ou conhecer alguém que participou, ou tem muitas religiões, até mesmo ser espírita, até em terreiro de Umbanda, não desperta. Vão lá, tira o que querem, ou seja, buscam algo material e tchau. Não desperta. Se Kardec fosse como algum de nós, ele teria ido naquela reunião, achado muito interessante a mesa flutuar, bater com o pé da mesa, responder questionamentos, mas legal, ia contar para todo mundo que viu uma experiência dela, mas não ia se atentar que aquilo era algo importantíssimo, seríssimo.